Paz do Senhor, mais um quadro Palavras de Sabedoria com o pastor Júlio César. Bom, uma pergunta que não quer calar. Pastor, será que as línguas estranhas que eu falo é do Espírito Santo? O que você acha? Vamos ver então. Igreja, primeiramente, a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que as línguas estranhas vieram para uma concebição, ou seja, o Espírito Santo concebeu e deu-lhe herdância que falasse em línguas. Não que línguas repartidas, você falando em línguas, você é batizado com o Espírito Santo. Isso não existe. Isso são demagogias desse século 21, agora dizendo que a pessoa que fala em línguas ela é batizada com o Espírito Santo. Não, conversa fiada. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o batismo com línguas estranhas, elas são um complemento do Espírito que desce. Primeiro desceu o Espírito, depois eles receberam línguas repartidas, como de fogo. Então, nem todos falam em línguas estranhas que são batizados pelo Espírito Santo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É falar em línguas, é pular, é rodar? Não, não é. O batismo com o Espírito Santo é quando você está convencido, arrependido e agora praticando juízo e justiça, pois ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, esses três caráteres você tem que caminhar na sua vida. Um homem batizado com o Espírito Santo, ele vive uma vida santa. Ele não rouba mais, ele não gosta de contenda, ele ama fazer a obra de Deus, ele padece pelo seu próximo. Porque todos os homens cheios do Espírito Santo na época de Atos 2 padeceram pela verdade e morreram por ela, e ao fim de se alegrar quando eram dignos de açoites. Isso era o Espírito Santo. Um detalhe interessante que vemos que Pedro, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, ele negou Jesus 3 vezes. Mas parece que Pedro, em cada chamado que ele negou, ele ganha 1000 almas, né? Depois que ele recebe, ele diz, arrependei-vos e seja batizado. E ali, mais de 3.500 almas aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Isso quer dizer que o Espírito Santo, quando está na vida do homem, ele convence, ele consegue resgatar as pessoas do laço do passarinheiro e do pecado e da morte. Pelo convencimento que sai em sua boca, pois ali não era Pedro mais pregando, mas sim o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está preocupado com arrependimento, não está preocupado com teatro na igreja, nem com fantoche, nem com pula-pula, nem com palavra bonita, pois também quem tem o Espírito Santo não precisa ter uma teologia. Com o Espírito Santo, com poucas palavras, você ganha 3.000 almas. Arrependei-vos, seja batizado. Pedro, com poucas palavras, ganhou 3.500 almas. Então, será que você está falando em línguas do Espírito ou línguas movidas da carne? Tivemos um fato interessante, tenho que falar, lógico. Como o missionário Davi Miranda, falecido, muitos imitou as línguas estranhas que ele falava. Ah, de conta alabaia, 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 né? E muitos hoje, até hoje, no Deus e Amor, hoje eles fazem igual o missionário. Então isso não é do Espírito, isso é da carne. Então muitas pessoas seguem, vê a pessoa tanto falar e acaba falando em língua. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, que fala as verdadeiras línguas do Espírito, é a sua conduta. Uma pessoa que fala em línguas e é fofoqueiro, não é o Espírito Santo. Uma pessoa que fala em línguas é mentiroso, não é o Espírito Santo. Uma pessoa que fala em línguas e rouba os outros, não é o Espírito Santo. Pastor, mas Júlio, mas é conceber o que fala assim quando ele desceu na pessoa. Quando ele desce, ele concede do mesmo tempo falar. É por isso que estamos vendo línguas totalmente tomadas de mentiras, igrejas falando línguas mentirosas, né? Mulheres gritando. Você já viu isso? Falando que é o Espírito Santo, blasfemando, né? Falando uma coisa como essa. Então, como eu posso saber que as minhas línguas que saem de mim é do Espírito Santo? É pela sua conduta de vida. Porque se ele repartiu a sua língua com você e te deu esse dom de falar em línguas, você sabe que tem um controle. Isso é para sua edificação. Não é edificação da igreja. Só é edificação da igreja se tem um intérprete. Paulo disse isso, para que quando eu falar, tem um intérprete, é edificação de todos. Mas hoje está um escândalo muito grande. Qualquer um que entra na igreja hoje, amanhã está falando em línguas. E isso é o Espírito dos últimos dias, trazendo muita divisão. Cuidado, igreja. Que Deus abençoe. Está aí a boa explicação. Que o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é quando você para de pecar. Ele convenceu você do mundo. Você já não é mais um homem vivenciando como vivia antigamente, com suas próprias concupiscências e vivenciando suas obras de morte. Pois agora nasceu do Espírito. Agora vive em ordenança de vida. Uma vida trazendo frutos dignos de todo arrependimento. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ali estava o nosso jovem Estevão, cheio do Espírito Santo, Barnabé, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Estevão, das suas mãos, faziam sinais e maravilhas.
Mas a Bíblia não menciona em nenhum momento que Estevão está falando em línguas. Não fala. Amém? Então nós temos que entender deste fato, deste momento, que o batismo com o Espírito Santo é a dispensação de um velho homem. Amém? Mas Estevão não falava em línguas e não falou segundo a palavra de Deus, mas ele pregou diante da sinagoga dos fariseus e disse: arrependei-vos, vocês que negam a eficácia do Espírito Santo. E assim foi apedrejado para fora do templo. Então tá aí, você não fala em línguas, mas está convencida, ora bastante, está praticando toda a lei de Deus, está obediente? Sim, você é batizado com o Espírito Santo. Não fala em línguas, mas está certinho? Está fazendo o que Deus manda? Parabéns, foi convencida pelo seu Espírito. Grande abraço, Deus abençoe, fica na paz.